Descasos 2. Uma advogada às voltas com o direito dos excluídos, Alexandra Zaffir. Com o sucesso de Descasos 1, em que a autora conta alguns casos de injustiça com os quais ela se deparou em mutirões carcerários nas penitenciárias de São Paulo, ela escreveu o 2, onde ela reúne casos que inclusive ela já havia publicado em outras, se não me engano, em jornais. E como eu falei no primeiro livro, é uma história muito interessante também, não só por se tratar de injustiças no âmbito da justiça criminal, mas é um livro que foi escrito pela autora quando ela já estava muito comprometida por aquela doença ELA, que paralisa completamente a pessoa, e ela escreveu esse livro com o auxílio daquele aplicativo que você olha para a letra, pisca, olha para outra letra, pisca, vai formando as palavras, e ela então escreveu esses 2 livros quando ela já estava nessa condição. A renda desses livros é revertida para um instituto que dá apoio a pessoas e familiares com essa doença, e os casos que ela traz são muito interessantes, muito interessantes. Pilar. Se a situação dos estabelecimentos prisionais no país já é vergonhosa, quando se trata de presos com doença mental, é ainda mais estarrecedora. No meu livro Descasos, há 2 histórias a demonstrar tal fato. O caso que segue abaixo foi contado pela advogada Beatriz Riso, e por ela atendido com a dedicação e a competência que lhe são peculiares. É mais um exemplo surrealista do descaso absoluto com que são tratados os enfermos mentais no Brasil. Na Casa de Custódia e Tratamento Psiquiátrico de Taubaté, onde estava internado, ninguém sabia do seu verdadeiro nome. Alguém o batizou de Pilar, provavelmente em razão de seus traços hispânico-indígenas. Também se desconhecia a sua idade e origem. Sabia-se somente que ele não era brasileiro. Depois de 3 anos, a internação era renovada anualmente a requerimento do Ministério Público, que, por sua vez, baseava-se nos pareceres psiquiátricos, psicológicos e da assistência social, idênticos ano a ano, como se produzidos em linha de montagem. Segundo os experts, ele não entendia nem correspondia aos tratamentos e ficava irritado durante as entrevistas, o que para eles significava a manutenção de uma suposta periculosidade. E assim se passaram nada menos de 10 anos, até que a doutora Beatriz o conheceu. Havia, porém, um pequeno detalhe, aparentemente não levado em conta ao longo dos anos pelos peritos, Ministério Público, juízes e até mesmo pela defesa que ele tinha tido até então, que ano a ano limitava-se a uma única frase desprovida de argumento. Além de estrangeiro, Pilar era surdo-mudo. Como poderia ele compreender ou responder aos tratamentos? Que pessoa dita normal não se irritaria diante das entrevistas que insistiam em fazer, apesar do pequeno problema de comunicação? No entanto, via-se periculosidade e loucura onde havia evidente sinal de lucidez. Levou 1 ano para que finalmente o juiz competente reconhecesse a óbvia necessidade de um profissional habilitado a se comunicar com surdos-mudos como parte do tratamento. Oficiada a Casa de Custódia, chegou a resposta: não dispunham desse tipo de profissional, nem tinham condição de providenciar um.
Mais de um ano passado, Pilar foi desinternado e transferido a um hospital comum para finalmente ser tratado como ser humano. Pilar estava livre. Quanto a seus outros direitos, ninguém sabe. Coisa do passado? Infelizmente não. O descaso com os doentes mentais continua. Recentemente, o SOS Liberdade, nome do mutirão do Instituto de Defesa do Direito de Defesa, encontrou um morador de rua inimputável, preso no Centro de Detenção Provisória de Pinheiros com presidiários comuns. A acusação? No dia 12 de outubro de 2011, ele foi preso na Estação República do metrô, tentando furtar placas de alumínio. Como era reincidente, circunstância aliás comum em dependentes químicos, que não raro cometem crimes desse tipo para sustentar o vício, o flagrante foi convertido em preventiva. Os competentíssimos advogados Marcelo Feller e Michel Resco impetraram habeas corpus e, em magnífico acórdão relatado pelo desembargador Figueiredo Gonçalves, devolveu-se a liberdade ao réu. Permanece, no entanto, a questão: até quando vamos pensar que problemas sociais e de saúde pública se resolvem com o cárcere? Quando vamos evoluir? Descasos 2. Uma advogada muito rica, muito competente, que durante alguns anos se dedicou à advocacia pro bono, a defender quem não tinha um tostão para pagar um advogado na esfera criminal. Ela então participava, não sei se organizava esses mutirões, mas enfim, fazia mutirões, se deparava com casos de injustiça e resolvia. Alexandra Zafir, Descasos 2. Opa, não saia sem deixar seu like nesse vídeo, confirme se você já está inscrito no canal e se ativou as notificações. Curta minha página no Facebook, facebook.com/AdriFernandesBH e me adicione no Instagram, @AdriFernandesBH. Obrigada!